Fala pessoal, a gente volta aqui com as notícias referentes a Israel e Palestina, né? A gente vê que há 10 horas atrás, durante a madrugada de hoje, né, lá pelas 3 horas da manhã, mais 17 palestinos foram mortos durante um bombardeio na casa de Bureji Camp last night, né? Então foi na última noite. Vamos arrumar aqui em português. Human Rights Watch verificou que o vídeo feito pelo Líbano em Gaza nos dias 10 e 11 de outubro mostra múltiplas explosões de fósforo branco disparado de artilharia de porto da cidade de Gaza, duas localidades rurais, né, na fronteira do Líbano. Pelo menos, né, eles atiraram em lugares rurais, né, não em centro urbano. Se eles atirassem em centro urbano, rapaziada, o fósforo branco que é incendiário, é granada tipo incendiária, né, mataria, né? Pegaria fogo na cidade. É tipo utilizar napalm, né? Igual os americanos normalmente utilizam em guerra. As pessoas falam que Israel assinou o tratado de acordo pelo como que chama? Pelo direito internacional para não utilizar esse tipo de armas. Isso daí também é fake news, né? Israel não assinou, não sancionou, né, em sua legislação, né? Ela falou que iria assinar, né, mas não sancionou. É como o Brasil, né? O Brasil também produz alguns tipos de armas não convencionais em guerra e o Brasil não sancionou porque o Brasil utiliza bomba de fragmentação, o que é proibido em lei internacional, mas o Brasil também produz, né, e utiliza também. Então, essa é a propagação de fake news, né, sobre Israel não utilizar porque ele está em acordo internacional, né? É fake news. Na verdade, eles utilizam mesmo, né? Uma manifestação na cidade iraniana de Teherã em apoio aos palestinos. A gente vê que tem manifestação do Irã aqui, né, em apoio aos palestinos. Mais bombardeiros aéreos na cidade de Yunis, né, aqui ao sul aqui da Gaza, né. A gente vê que hoje na semana não teve bombardeiro na cidade de Rafah, aqui na fronteira, a única fronteira liberada para sair aqui de Gaza, né. Uma funcionária da embaixada israelense foi submetida a um ataque, né, cujo era membro desconhecido. Essa notícia é o seguinte: aqui na China, ela foi esfaqueada, ela está estável, né, mas ela foi atacada por membros palestinos. Então a gente está vendo o aumento do antissemitismo no mundo, né, um ataque aos israelenses. Então quem tem nacionalidade judia e israelense, tomar cuidado, né. Ministro de Relações Exteriores do Líbano: não queremos guerra ou escalada em Gaza. Então a gente vê que o Líbano não quer guerra, mas o Hezbollah é outra parte, né? A gente vê que mais tem o Hezbollah, ele tá fazendo ações muito tímidas, né? Jogando alguns drones, lançando alguns foguetes, não tá realmente utilizando todo o seu arsenal, né? E o ministro do Irã foram realizar discussões com o primeiro-ministro do Líbano, junto com o secretário-geral do Hezbollah. Então eles conversaram entre o Líbano e o Hezbollah. A gente vê que Israel está travando uma guerra contra civis, crianças e mulheres em Gaza. A gente vê que o Irã está tentando travar uma narrativa dele aqui, né, de que a guerra do Israel é contra as crianças e mulheres, né? A gente sabe que é uma mentira, né? É uma mentira bem descarada, embora 500 crianças já morreram na faixa de Gaza, que é utilizado por escudos humanos. A gente vê que está sendo relatado muitas mortes de pessoas ligadas à facção do Hamas, né? Principalmente a família, eles estão matando a família inteira dos membros das facções do Hamas. A gente vê que eles estão indo atrás realmente dos membros ligados ao Hamas, né? Mas infelizmente tem baixas civis relacionadas a crianças, né? Ministro do Negócio Exterior Estrangeiro iraniano relatou sobre os crimes de guerra em Gaza, né? A
gente vê que o Irã está tentando tentar embarcar a narrativa dele aqui, que no caso a Palestina é o coitado, né? Como se fosse a minoria étnica aqui. Se a gente pegar na região, a minoria étnica aqui, egípcia aqui, tanto eles são árabes, né? Os egípcios aqui são árabes, a Arábia Saudita é árabe, a Jordânia é árabe, o Iraque é árabe, a Síria é árabe, o Líbano é árabe. Então, estão tentando embarcar que eles são a minoria étnica da região, né? O que não é verdade, né? No caso, a minoria étnica aqui é judia, né? E sempre foi, no caso, né, a minoria étnica, né? A gente pega desde períodos memoriais, né, que sempre morou judeus aqui nessa região. E eles tiveram que fugir no período de 1914, na Primeira Guerra Mundial, exatamente porque eles estavam começando a desejarem a criar um território aqui, né, gigantesco árabe, né? Que acabou sendo a Arábia Saudita aqui, né? Só que não embarcou junto tudo que eles queriam, né? Eles queriam que tanto a Arábia Saudita, tanto o Iraque aqui, o Kuwait, a Jordânia, a Síria, o Líbano, fosse tudo um país só, né? Então, exatamente esse que foi o problema, né? Como que eles separaram, né? Ao invés de se separar os países por grupo étnico, né? A gente vê que até hoje tem um pessoal do Kurdistão aqui que está preso tanto na Turquia, na Síria e no Iraque, né? A gente vê exatamente isso, né? Tem muitas diferenças étnicas aqui na região, né? Árabes, sunitas, xiitas aqui, né? Vê que o Ministério de Gaza diz que o exército israelense tem alvos civis e não há área na faixa de guerra fora do escopo do bombardeiro israelense. A gente vê que aqui a região que está em azulado aqui vai ser explicado na frente por que tem azulado, né? O porta-voz do exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, né, em entrevista na coletiva, disse que Hamas é responsável por qualquer danos aos civis, que não evacue da parte norte da faixa de Gaza. O Hamas está aproveitando-se das existências dos residentes da faixa de Gaza, tratando-lhes como desastres e apelando também aos residentes da faixa de Gaza neste momento para não ouvir as recomendações do exército israelense. É o seguinte, nesse momento o exército israelense está pedindo que todos aqui nessa região norte, né, evacuem para a parte sul. A gente pode ver claramente que teve menos bombardeiro nessa região, né? Tanto que um aqui no Zerat, a gente teve mais outro aqui na região de Canus aqui, né? Mas aqui na região mais ao sul, em Rafah, já parou os bombardeiros, né? Provavelmente Israel está pensando para criar o corredor verde aqui para a parte do Egito aqui, né? O pessoal, todo mundo aqui, né? 1 milhão mais ou menos de habitantes, vem para essa outra parte aqui e tentar evacuar para o Egito, né? Mas, né, o porta-voz Hamas aqui está pedindo para não as pessoas continuarem em casa, né? A gente vê que as pessoas que são apoiadoras do Hamas dizem, né, segundo o porta-voz de notícias, 51% apoiam ainda o Hamas. Então é uma maioria ainda, né? Uma maioria da população que apoia o Hamas e provavelmente irá ouvir o Hamas. Vamos supor, se no caso 1 milhão aqui da região para evacuasse, como pedisse, 49%, né? Então a gente teria 500 milhões aqui, 500 mil pessoas nessa região ainda, né? Então, mesmo que outros 500 mil que não gostam do Hamas evacuassem, ainda teria mais 500 mil que não evacuaria, né? Que ouviria o Hamas. E a gente provavelmente verá um número de baixas, principalmente civis, nesse momento muito, muito alto, muito alto. É bem provável, na minha opinião, de estourar uma guerra civil aqui, né? A gente vê que na região da Cisjordânia começou a ter muito mais ataque, mortes, tiroteios, ataques a policiais, sinagogas. Isso continuou, né? O Irã, né? Mais uma vez, os Estados Unidos devem controlar Israel se quiserem evitar guerra regional.
gente vê que o Irã tá tentando atiçar ali, né? E criar uma guerra, né? Eu acho, na minha opinião, se começar realmente uma guerra, e Estados Unidos começar uma guerra regional, os Estados Unidos vai roubar ali primeiro as regiões de petróleos, né? Se realmente começar uma guerra regional, né? Eles vão falar que pela democracia tem que democratizar a região petrolífera, né? A gente sabe que a Arábia Saudita não é idiota, né? Ela vai ficar na dela, mas se tiver alguma região que quer perder os poços de petróleo, vai fazer isso, né? Pode ver aqui que o Irã está tentando começar uma comoção aqui na guerra na região, mas eles podem tentar aumentar o preço do petróleo, né? Como que eles já estão fazendo, né? Para pressionar os Estados Unidos. Mas se realmente ficar muito grave ali para eles, a gente sabe que a maioria aqui desses países aqui, né? O Bahrein aqui é basicamente sustentado pelos Estados Unidos, o Catar, os Emirados Árabes, né? Sabe que esses países aqui que são os produtores maiores de petróleo, o Kuwait aqui, são todos eles viraram países realmente apenas por causa dos Estados Unidos, realmente, né? Se não fosse por causa dos Estados Unidos, eles nem existiriam ali naquele caso, né? E provavelmente, se estourar alguma guerra ali e os países resolverem intervir, eles vão perder seus postos de petróleo, né? Os Estados Unidos provavelmente irá tomar, né? Sabe bem como que os Estados Unidos reage ali, né? Como que a gente já viu ele fazendo no Iraque, né? O rei da Jordânia alertou contra a adoção de uma política de punição coletiva contra os residentes de Gaza, né? Ele está falando que está matando mais o residente de Gaza, né? Mas a gente sabe, né, que não é o caso, né? Os israelenses, eles avisam quando vai bombardear, e agora que acabou a luz, eles começaram a liberar panfleto no lugar para as pessoas saírem, né, da região que está com panfleto. As pessoas não saem porque eles estão apoiando o Hamas, realmente, né? A gente sabe disso, né, que realmente está acontecendo. Infelizmente, pessoas que são extremistas, né, é muito complicado isso, né? A gente vê que vai ter mais tiroteios aqui nessa região ao norte, né? Uma barragem de foguetes acabaram de ser lançado em direção a Skeleton. A gente vê aqui, né, que Israel não vai parar, né? Vai ser até o final essa guerra, dado ao nível, né, de tranquilidade que aconteceu, né? Se os Estados Unidos literalmente entrou no Iraque, arrebentou o Iraque, depois entrou no Afeganistão em 2001, 2002, 2003, você acha que eles não vão entrar ali em Gaza? Israel vai entrar de qualquer maneira, mesmo que iniciar alguma guerra ali, né? A gente já sabe que Israel aqui, né, no caso, tem a maior potência militar na região, né? É o país que tem armas nucleares na região, e até recentemente, 2014, se eu não me engano, ele controlava esse península aqui, né? Ele assinou um acordo para que o Egito não tivesse controle militar nessa região, nessa península aqui, né? Depois da guerra que aconteceu do Yom Kippur, né? A gente sabe disso. Vê que 150 foguetes foram lançados à cidade de Askeleton aqui, né? Ver que os foguetes sendo interceptados. Só esses pontinhos, né? Mostrando claramente o lançamento de foguetes para qualquer civis, né? Qualquer civis aleatoriamente, né? Eles não se importam quem vai atingir ou não, né? Eles nem avisam, né? Diferente de Israel, né? Uma democracia e um Estado islâmico na região, né? Que as seguranças da Jordânia estão dispersando a multidão pró-palestina que marchou hoje até a fronteira de Israel, né? Eles sabem que isso daí, se acontecer, é basicamente iniciar uma guerra, né? Invasão ao território. E a Jordânia assinou um acordo de paz já com Israel, né? Basicamente, estava tentando atravessar a fronteira. O rei da Jordânia adverte contra qualquer tentativa de deslocar os palestinos de toda a terra palestina ao deslocamento.
gente vê que os tanques aqui, né, israelenses já começaram a disparar na faixa de Gaza. A gente vê que vai virar uma região de guerra, né? Se a pessoa ficar ali, ela vai morrer realmente, né? Então, a gente recomenda, né, que as pessoas se mudem dali, né? Vai para a região de Rafah. Ainda na faixa de Gaza, ainda não saiu. Mas na região de Rafah tá tendo menos bombardeiro, né? Mais próximo ali do Egito. Vê que os artilharias ainda continuam disparando, né? Na região leste, a gente vê aqui, ó. Que na região norte está tendo muito mais atividades, né? Hamas está impedindo que os civis saiam de suas casas. Igual eu falava ontem, né? Que eles impedem que as pessoas saiam para exatamente morrer as pessoas e falar: nossa, aqui ó, como que Israel é mal, né? Estão matando pessoas. A gente vê claramente como são as ditaduras, né? O Hamas está impedindo os civis sair das suas casas depois de Israel alertar sobre o ataque iminente na região, né? Isso foi confirmado por uma fonte adicional na cidade de Gaza. Um alto funcionário do Hamas negou que isso tenha acontecido quando perguntei no texto, né, chamando de tecnicamente impossível. Mas a gente vê que as pessoas já confirmaram que isso está acontecendo, que o Hamas está impedindo. A gente vê que a narrativa do Hamas, né, de que Israel está realmente matando só civis porque eles querem matar, é mentirosa, né? Que as pessoas que utilizam dessa narrativa não tá conduzindo com a verdade, né? A gente vê que pode acessar aqui, né? Principalmente no Twitter. Aqui no Twitter tem muita imagem gráfica, pessoas liberam imagem gráfica sem ter o mínimo controle, né? E é o cara afirmando, né? O Trey Yansky, né? Jornalista que tá na região da faixa de Gaza, que é da CNN, se eu não me engano, da Fox News, ó. Então tem veracidade, né? Veracidade o que ele tá falando, né? O que ele não tá mentindo, né? Não é fake news aí, né? Igual tá sendo distribuído em algumas regiões de algumas mídias aí brasileiras, né? Suspeita de infiltração na cidade, na praia de Sinking, perto da cidade de Skeleton. Que viu o bombardeiro atingindo uma casa em Sderot aqui, né? O impacto de 2 foguetes na cidade, não há relato de feridos, né? Que atingiu bem na janela ali da casa da pessoa. Se a pessoa não tivesse saído para o bunker, ele teria morrido provavelmente, né? O ministro de Relações Exteriores da Itália, com o ministro de Relações Exteriores, foi para o sul de Israel ali, né? Encontrar o ministro de Relações Exteriores de Israel. União Árabe pede que mais de 1 milhão de pessoas pedir a mais de 1 milhão de pessoas que deixem suas casas de Gaza é irracional. A gente vê que essas pessoas aqui que estão apoiando, para elas não saírem, né? Parece que elas são apoiadores mais veementes do Hamas, né? Que eles apoiam mais as ditaduras, né? A gente sabe que o ataque em si não vai acontecer em 24 horas, né? O Israel avisa com antecedência, significa que vai começar a acontecer conflito. Em 24 horas é mais que suficiente, eu acho, na minha opinião, se você pegar só o essencial seu, né? Colocar no seu carro e ir embora, né? Para quem tiver carro, né? Dado a situação que está em Hamas ali, do Hamas, na faixa de Gaza, duvido que os carros estejam intactos, né? Dada a quantidade de explosivo e explosão que está tendo, né? Um alto funcionário israelense diz que o exército israelense não estabeleceu um prazo para evacuar a cidade de Gaza. Faça isso o mais rápido que puder. Entendemos que leve o tempo. A gente vê aqui claramente exatamente isso. Pega o mais rápido possível as suas coisas. É só isso, cara. E depois eles vão bombardear. Eu acho, na minha opinião, que eles vão começar a bombardear ainda mais indiscriminadamente, né? Porque depois que evacuou, né, teoricamente saiu todos os cidadãos ali que não são Hamas, aí o cara pode tocar o pau, né, de explosivo.
O Putin falou, né? Uma operação terrestre israelense em Gaza levará a baixas civis inaceitáveis. Vê que o Putin tá apoiando aqui o Irã, né? O seu grupo terrorista. Ele tá fazendo alguns dos seus pontos, né? Tentando trazer pro seu lado. A Cruz Vermelha diz que 3 palestinos ficaram feridos de balas reais durante o confronto em Azul, no distrito de Qaqiyah. Nesse caso aqui foi um confronto em que palestinos utilizaram foguetes, né? Foguetes não é, como pode dizer? Aquele esqueci o nome, aqueles foguetes de comemoração, né? Que explode no céu lá. Esqueci o nome agora. Eles estavam utilizando para acertar os policiais. Os policiais evitaram com tiro, né? Então, houve uma desproporcionalidade nesse caso aqui, né? A gente vê claramente. Tiros na zona industrial de Skeleton, então parece que houve infiltrados de Hamas aqui na zona industrial. Provavelmente o cara pegou um barquinho aqui, ó, e entrou aqui pro outro lado e começou a atacar, né? Eles passaram literalmente o bloqueio aqui israelense. Ou o Hamas ainda tá escondido aqui, né? Desde aquela época da invasão e agora eles começaram a tirar, né? O ministro de Relações Exteriores do Irã se reuniu com o secretário do Hezbollah durante a visita no Líbano, né? Então a gente vê que o Irã está se reunindo aqui com os membros extremistas para tentar agitar uma guerra contra Israel, né? Se continuar assim, provavelmente Israel vai acabar atacando o Irã eventualmente, né? Então a gente pode esperar que terá bombardeiros em território iraniano, então, depois que acabar a guerra com o Hamas, né? A união do Hamas aqui, a união dos países, União dos Países Muçulmanos não está a cumprir os deveres para com os palestinos e há um declínio e fraqueza na sua posição. Está reclamando que eles não estão apoiando o Hamas, né? A gente viu o Hamas reclamando, né? É meio complicado você continuar apoiando um estado que é claramente terrorista, né? Fica meio feio, né, se apoiar. Então a pessoa fala assim, ó, cuidado dos palestinos, eu sou contra o Hamas, né? Então a pessoa não apoia diretamente, né? E tenta apoiar indiretamente ali, né? As forças israelenses impedem que fiéis palestinos realizem de realizar as orações da sexta-feira da mesquita de Al-Aqsa, no bairro de Wadi al-Zos, ao leste da cidade de Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? اسرد Islâmica. هاتاتك صور اوعى يما الكنابه المطاط اوعى المطاط يما ديروا بالك Todo mundo tá vestindo de preto, né, cara? É estranho isso daí. كسر الدنيا يا رجل Parece que os caras foram pra realizar realmente. A gente normalmente vê, pelo menos é o que eu acho, né? Os palestinos, assim, quando estão rezando, tá com batina, né? Branca. Mas roupa preta pra rezar, parece que os caras estão indo como se fosse um black box, né? E aí que pareceu, né? Tem muita pessoa reunida ali, né? Pessoa correndo ali. Talvez eles foram pra confrontar, né? A gente não sabe o outro lado aqui, né? Da opinião. Vamos ler algumas informações. Fake news aqui não é. É triste, mas esperado. Tenho certeza que o acesso a ela também será ainda mais restrito agora. تعرف في منكم محروق اكثر مني وبيعمل واجبه وسالوا الجازي مشهور وسالوا الجازي مشهور وسالوا الجازي مشهور. Parece que eles estavam fazendo algum tipo de revolta, né? Algum tipo de reclamação, isso sim. Não, eles não estavam rezando, né? Claramente. Como você pode ver,
É bom, né, que no Twitter você consegue ver ambos os lados, né? Eles reuniram com o pessoal e começou a fazer chamada, né? Roupa preta aqui dentro. Hamas massacres, Hamas terror. Basicamente isso, né? Aqui um cara comentou, né? Imagina isso, palestinos estão prevendo que judeus entrem na sinagoga. Isso é muito complicado, realmente, né? Impedindo que a pessoa realize, né, atos religiosos, mas a gente sabe que a gente tá numa situação bem complicada, né? Depois que teve esse atentado terrorista, né, do Hamas, para exatamente não agrupar muita pessoa para ter outras motivações terroristas, né? É complicado, né? Aí o cara comentou aqui: terrorista é terrorista, simpatizante não merece paz na sexta-feira de rezar, né? Na hora de rezar na sexta-feira. Eles deveriam, sexta-feira, lutar contra o terrorismo, né? Até que termine, né? Isso está acontecendo no estado muçulmano, covardia, lógico. Como você pode ver, parece aqui, né, que deu a entender que o grupo estava se reunindo para fazer algum tipo de revolta, né, algum tipo de chamada contra Israel, e Israel não gostou e tacou bomba de fumaça para o pessoal dispersar, né, bala de borracha, dispersar eles. Felizmente, nesse caso aqui em Jerusalém, não teve mortos, né, felizmente, né. O exército israelense declarou a cidade de Metula, no norte, uma zona militar fechada de acordo com as autoridades. Abbas para Blinken, o corredor humanitário para Gaza deve ser permitido. Abbas da Cisjordânia, aqui da Jordânia, é o representante palestino, né, pedindo para que Blinken faça uma zona para o corredor verde, né. Eu não acredito que eles devem fazer no lado israelense aqui, né? Teria que fazer no lado egípcio, né? Principalmente se for fazer para o pessoal de Gaza aqui sair, né, do lado israelense. Ou você acreditaria que algum soldado israelense que perdeu alguém não dispararia contra algum palestino, né? Essa é a pergunta. Eu não confiaria, não. Eu sairia pro lado egípcio aqui, né? Presidente palestino para Blinken, o terrorismo dos colonialistas contra o nosso povo deve ser interrompido. Isso é verdade. Está tendo vários ataques de pessoal extremista aqui, israelense, né, que está invadindo aqui algumas regiões e atacando, atirando. Porque provavelmente morreu o pessoal do povo deles, né? E eles ficaram revoltados e tentaram revidar, né? Atirar de volta, né? Matando o pessoal da Cisjordânia, que não tem nada a ver em relação com o pessoal de Gaza, né? O presidente da Palestina diz ao secretário de Estado dos Estados Unidos, na reunião de Amman: rejeitamos deslocamentos forçados do residente de Gaza. Basicamente, o pessoal então tá dizendo que vai morrer abertamente, então tem que continuar bombardeando de qualquer maneira, né? Então, se tiver efeito colateral, não é culpa deles, né? Israel avisou, a pessoa não saiu porque não quis, então teria que tratar da mesma maneira, assim, né? Da mesma maneira idônica e retardada, né? A gente tem que evacuar as pessoas que não são terroristas, né? Colocar em alguma área em que elas possam não ser bombardeadas, né? E o Hamas aqui, né, se eles forem homens aqui para lutar, né, eles ficarem e lutar, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Eles são covardes, né? A União Árabe aqui diz que a situação em Gaza tornou-se catastrófica. Estados Unidos diz a Austin para Netanyahu: eu conheço o ISIS, o que aconteceu aqui é pior do que a ISIS. Vamos ver aqui a fala dele, né? I know a lot about ISIS, and this is worse than what I saw with ISIS.
como você pode ver, né? This is worse than ISIS, né? Ele falou claramente que é pior do que ISIS. Os Estados Unidos está firme em massacrar o Hamas junto com Israel, né? O impacto de foguete em Asqueletão, né? Aparentemente atingiu 2 carros aqui, né? 2 carros que acabaram queimados. O ministro de Negócios Estrangeiros da Jordânia e seu homólogo americano: é necessário entregar ajuda humanitária em Gaza, né? Eu acho que a única maneira de conseguir entregar ajuda humanitária é de avião, né? Só se for colocar no avião e descarregar como se fosse parte de exército, né? Confrontos de Jerusalém e protesto em Ramallah contra o ataque israelense a Gaza. Mais protestos aqui, né? Na região de Jerusalém. O braço militar do Hamas, a brigada de Al-Quam, afirma que atacou um grupo de soldados israelenses no assentamento de Beeri com um míssil. Eles atacaram aqui nessa região aqui de Beeri, né, na fronteira. Deve ser uns 30 quilômetros aqui de distância. Aviões de guerra atacam a casa de família de Al-Qarari, né, Al-Qatanali, né, na região de Tal Azatara, no norte da faixa de Gaza. Então você vê que Israel está atacando mais as famílias, né, os familiares dos membros do Hamas, né? Então a gente já viu que eles mataram os irmãos, tios e sobrinhos, né, relacionado ao membro principal da família do membro principal do Hamas, e agora eles estão atacando mais membros da família de outros membros do Hamas, né? A Reuters, citando que o vice-secretário-geral do Hezbollah libanês disse, né: seguimos os passos do inimigo e estamos totalmente preparados de quando chegar a hora de agir, faremos isso. Então a gente vê que o Líbano vai entrar na guerra, aparentemente, né, o Hezbollah. A gente sabe que tem aqui na região pelo menos 100 mil soldados destacados, né, israelenses. A Síria aqui, né, não colocou nada, né, destacado. Aparentemente eles não vão colocar, né, porque a gente sabe que a Síria ela está em um caos, né. A gente abre aqui o mapa da Síria, tem várias regiões destacadas aqui. Como você pode ver, essa região aqui está no controle dos Estados Unidos, né, através do Iraque aqui. Essa região aqui é o Kurdistão, que tem também, ó, vários poços de petróleo que estão sendo utilizados. Essa região aqui foi assumida pela Turquia. A Turquia assumiu essa cidade aqui. Essa outra região também foi assumida pela Turquia. A gente vê que a Turquia falou que ele ia atirar aqui para afastar esse pessoal, e ela não conseguiu fazer isso totalmente, né? Essa região aqui também está em controle de rebeldes aqui, né, no norte aqui, né? E tem esses bolsões do Estado Islâmico, né, que é bem no meio do deserto aqui, que o pessoal se escondeu no deserto e não saiu até agora, né? Então, como você pode ver, ainda na Síria ainda está bem bagunçada, né? No Iraque aqui, o Estado Islâmico iraquiano acabou, né? Não existe mais, mas na Síria ainda aparentemente ainda tem algumas células terroristas aqui, né? Ferimento grave provocado por balas da Força de Segurança israelense durante o confronto no comício de apoio a Gaza, no posto de controle de Beit Furik, ao leste de Nablus, né? A gente vê que teve um ferido gravemente aqui, né? Brigadas de Al-Qasam. A imigração não está no nosso dicionário e apelamos aos palestinos que permaneçam na sua casa, né? A gente vê que o Hamas aqui, né, claramente quer utilizar as pessoas como escudo humano. Está na cara, né, rapaziada? Está na cara. Porta-voz israelense, Abishai, né, Andrade: estamos em estado de guerra, intensificaremos nossos ataques à faixa de Gaza. A gente vê que eles estão perto de começar realmente a explodir de tanto ataque ali no norte, né? Um jovem foi ferido por colonos que abriram fogo contra fiéis que saíam de uma mesquita na cidade de
Yatan, ao sul de Hebron, né? A gente vê que extremistas judeus aqui começaram a atirar contra os membros aqui, né, das cidades que estavam saindo de uma mesquita, né? 3 mortos como resultado de bombardeio da casa da família Safi na área de Tal Azarata, ao norte da faixa de Gaza. A gente vê que exatamente isso. Israel ainda continua mirando nos familiares do membro do Hamas, né? União Europeia. Apoiamos o apelo das Nações Unidas à criação de um corredor humanitário para evitar suprimentos vitais, né? Para enviar suprimentos vitais para a faixa de Gaza, né? A gente vê que as Nações Unidas, né, e a União Europeia, eles perderam muito da sua importância, né, dada a crise migratória, dada a pandemia, dada as crises das guerras que começaram na Ucrânia, e dada também a eles tentarem controlar e forçar os outros países a ter, de acordo com sua mídia, né, o que eles acham que está certo na opinião da União Europeia e das Nações Unidas ser certo para todos os países, acabou gerando um certo desânimo, né, e uma descrença a esta instituição, né. Ela perdeu a importância na Europa, né. A gente vê que ela está falando literalmente para ninguém, né. Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, simplesmente os países mais importantes da União Europeia e os Estados Unidos simplesmente ignoraram completamente o que elas estão falando, né? Eles estão ignorando. É bem inacreditável o que está acontecendo, né? A gente vê que a relevância das Nações Unidas está realmente perdendo a sua relevância, né? Não é relevante. A gente vê que o Brasil assumindo o controle ali da presidência da corte está sendo também bem ignorada, né? O Brasil pediu uma reunião e foi ignorada a primeira vez. A segunda reunião, depois de uma semana de guerra, né? Aí que eles aceitaram. Então a gente vê que tem uma certa descrença acontecendo aqui, né? Secretário de Defesa do Hezbollah: contribuiremos para o confronto com Israel de acordo com nossa visão e tomaremos medidas quando chegar a hora, né? A gente vê que Hezbollah tá só falando, né? E por enquanto eles não atacaram, né? Quando chegar a hora eles vão atacar. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Secretário de Defesa dos Estados Unidos: o Hamas não expressa as aspirações do povo palestino. 2 manifestantes mortos em Tukal, né? A gente vê que na região aqui acabaram sendo mortos manifestantes, né, armados, né, que eles estavam, nem sei se pode dizer a manifestante armada, né, que eles trocaram um tiro aparentemente aqui com a polícia, né. Então seria mais terroristas, né, terroristas, mais um grupo extremista, né, assim como os invasores israelenses que invadem aqui e atiram nas pessoas. Mais um do palestino também começou a atirar nas pessoas e acabam sendo mortos, né? Ministro de Defesa israelense: derrubaremos o regime do Hamas e construiremos a sua capacidade militar, né? A sua capacidade militar. A gente vê que eles querem realmente terminar com o Hamas, né? Será que eles vão conseguir, né? Já fizeram as promessas antes, mas não conseguiram. O exército israelense lança panfletos exigindo que residentes de Gaza evacuem suas casas imediatamente. Sirenes de foguetes soam ao norte de Israel, né? Então a gente vê que teve algum ataque aqui do Hezbollah, né? Mas é só ataque pontual, né? 1, 2. Força israelense disparam bomba de gás contra manifestantes. Daqui eu já tinha falado antes, né? Bomba de gás. Hamas afirma que em comunicado militar que atacou o norte de Israel com foguetes. Eu não sei como que ele atacou o norte aqui de Israel com foguetes. Tá longe pra caramba, né? Até onde eu sei, eles conseguem atacar até Jerusalém, que é 160 km aqui, ó. Aí seria bem aqui mais ou menos a distância. Em Hanan aqui, ó. Eles podem atacar.
160 quilômetros, né? Ele até mais ou menos em Ramate aqui que eles conseguem atacar, né? Em Pitacribe, né? Em Rolon. Essa região aqui. Mas no norte é bem provável que seja o Hezbollah, não eles, né? Eles não têm essa capacidade de foguetes ainda não. A mais afirma ter lançado 200 foguetes a Ilsa ao norte de Israel. Acho que eles lançaram daqui para ir para o norte, né? A gente vê que apenas um aqui caiu na cidade de Revorote aqui, né? E o resto não tem mais nenhum lugar aqui que acabou sendo bombardeado, né? Brigadas Al-Qassam anunciam o bombardeio do Comando Norte de Israel em Seifa com um míssil, né? Onde que está essa cidade Seifa? Vamos ver se a gente encontra ela. Não consegui encontrar ela não, né? Será que é aqui? Borote, não. Provavelmente foi abatido pelos mísseis do Iron Dome, né? Os Patriots. Porta-voz do exército israelense: destruiremos mais alvos da Síria nos próximos dias. A gente vê que, dado a quantidade que o Irã começou a intervir aqui e falar um monte de merda, né? Eles vão atacar aqui mais alvos aqui na Síria, né? Então a gente vê que... vocês estão falando merda? Então a gente vai bombardear a Síria aqui pra vocês verem. Basicamente é isso, né? Foguetes israelenses afirma ter interceptado foguetes de longo alcance lançado da faixa de Gaza ao norte de Israel. Então, aparentemente, eles conseguiram um foguete capaz de fazer um voo de 200 milhas náuticas aqui, 200 milhas. Vamos ver. 10, 20, 30, né? Cara, para eles conseguirem lançar um foguete que vai até a borda aqui, eles têm que pegar pelo menos uns 250 quilômetros. Então, é o primeiro foguete do Hamas até uns 250 quilômetros. Interessante, né? Então, a capacidade do foguete do Hamas é maior do que eles haviam falado antes, né? Provavelmente deve ter algum vídeo na internet aqui no Twitter mostrando esse novo tipo de foguete, né? Interessante, né? Uma foto do local do míssil que foi lançado na faixa de Gaza. A gente tem aqui questão míssil, né? Onde que pousou aqui no norte, né? Aparentemente teve só um aqui, foi na região vazia, né? A gente sabe que o Iron Dome ele tende a parar os mísseis que vão cair em região populosa. A gente vê aqui um monte de sinagoga aqui, né? Registrada. E se for cair aqui, né? A região vazia, eles não param, né? O míssil. Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Que discute com Netanyahu para estabelecer zona segura em Gaza. É bom, né? Tem locais ali que não serão disparados mísseis explosivos, né? Washington está mantendo negociações para permitir que estrangeiros deixem Gaza pela passagem de Rafah. Isso é bom porque até tem brasileiros lá, né? Relatos de militares palestinos armados envolvidos em confrontos armados na entrada dos assentamentos oeste de Jenin. Então a gente vê que tem militantes palestinos, né? Vamos chamar de verdade pelo que eles são, né? Terroristas armados confrontando pessoas que entrarem na região ali, né? Provavelmente para tentar pegar alguns policiais que patrulham, né, nessas estradas aqui, né? Se elas se bobearem, eles acabam tomando um tiro, né? Ministério da Saúde Palestina: um cidadão foi baleado e morto em Belém. A gente vê que é mais um membro aqui da Palestina que foi morto, né? SFE, né, matou a tiros um palestino, né? Confronto na vila de Tamu, nessa região aqui, né?
primeiros comentários de são ordens de evacuação da cidade de Gaza do exército israelense. A camuflagem dos militares é a população civil. Portanto, precisamos separá-los daqueles que querem salvar sua vida. Por favor, vão para o sul. A gente vê que o exército israelense está pedindo, por favor, vão para o sul. Se não for, será que eles vão fazer o mesmo estilo da tática americana, né, na Segunda Guerra Mundial, que é bombardear discriminadamente uma cidade, né? Ou como que o exército russo fez, né, que literalmente fez a cidade de Sevastopol sumir do mapa? É uma dúvida, será que eles vão fazer isso? Moradores da cidade de Helver, né, em Shalom, perto da tríplice fronteira com Gaza e Egito, são obrigados a permanecer em abrigos em meio à suspeita de infiltração de drones vindos de Gaza, diz autoridades. Tem um pequeno assentamento aqui, né? A gente nem sabe como que esse pessoal aqui nessa região não foi atacada pelo Hamas, né? Porque o Hamas ele focou mais em subir para essa direção aqui assim, né? Mais vindo por norte aqui assim, nessa região aqui. Saúde. Palestina, 9 mortes por balas da força israelense na Cisjordânia. A gente sabe que teve troca de tiro, né? Então provavelmente era grupos extremistas, né? Então vamos separar pelos olhos do trio aí. A Turquia afirma que o apelo de Israel de realocar a Palestina ao sul de Gaza em prazo de 24 horas. A gente sabe que esse daqui é fake news, né? Prazo de 24 horas. A gente sabe que eu acabei de ler, né, para você o relato israelense que não tem um prazo, mas é para fazer o mais rápido possível, né? Não é de alguma forma aceitável obrigar que 2,5 milhões de pessoas em Gaza que foram suspeitas a bombardeio. Não é bem assim, né? Gaza 2 milhões e meio, né? Isso aqui tá claramente muito errado o que o cara tá falando, né? A quantidade de pessoas em todas as cidades juntas, né, são 2 milhões e meio. Esse daqui é um ponto. Não é só Gaza tem 2 milhões. Não é assim. Toda essa região aqui, né? Toda a região de Gaza, né? O estreito de Gaza tem 2 milhões de habitantes. Esse é o ponto. Então, deve ter nessa região 1 milhão de habitantes, a metade aqui da população. Não tem um ponto, né? Tá errado, né? O que ele falou, né? Que sejam ser submetidos a bombardeiros indiscriminados durante dias e foram privados de eletricidade, água e alimento, a migrar para uma região extremamente limitada e clara violação de direitos internacionais e não tem qualquer lugar na humanidade. Esperamos que Israel reverta imediatamente esse grave erro, ponha imediatamente o fim de suas brutalidades e analisação da população civil de Gaza. A Turquia falando, né? A gente sabe que a Turquia já apoiou um tempo atrás o Hamas, né? Assim como o Irã. Então é muito complicado tirar os olhos do trigo sobre o que a Turquia fala, né? A gente sabe que a Turquia também tem um apoio à Rússia, ao mesmo tempo que ela quer o F-35 dos Estados Unidos e ao mesmo tempo que diz que a Rússia tem que devolver a Crimeia para a Ucrânia, né? Então a gente sabe que no caso a Turquia é um país que não sabe em que lugar ele quer ficar geopoliticamente, né? É bem estranho, né? A polícia afirma que oficiais mataram 4 palestinos perto da zona industrial de Nizarine, né, na região ali, e depois que plantaram explosivos na barreira de segurança da Cisjordânia, né? A gente vê que aqui tá explodida na parede, ó. Então é verdade, igual eu tava falando, né? Alguns terroristas aqui na região da Cisjordânia começaram a disparar, tanto do lado de Israel, de extremistas israelenses disparando bala contra membros da Cisjordânia palestina, como terroristas palestinos, né? De ambos os lados a gente não pode falar de um lado é terrorista e o outro lado também não é, os dois são, né? Pronto. Erdogan
não há forma de trazer a paz no Oriente Médio, exceto através de estabelecer o Estado palestino de 1967. Isso daqui a gente sabe que não tem, isso daqui não vai acontecer, né? É a mesma coisa que o Erdogan tá fumando maconha, né? O que aconteceu aqui em 1967, que o Estado era gigantesco, né? Os palestinos não aceitaram. Depois a Liga Árabe tomou o território, né? A gente sabe que o Egito tomou Gaza, a Jordânia tomou a Cisjordânia, a Síria invadiu aqui no norte e o Líbano invadiu também. Então é bem mentiroso, né? Essa afirmação aqui do Erdogan é praticamente tentando falar alguma fake news, né? Vai conseguir paz com isso, né? A gente sabe que naquela época não conseguiu, porque agora vai conseguir, né? A única maneira de conseguir realmente é desarmando todo o povo, né? Todo o povo da região e submeter ao regime padrão de Israel, né? A gente pega aqui, desarmar toda a região de Gaza, desarmar totalmente a região da Cisjordânia. Não vai ter mais confronto militar armado, né? Depois disso acabou o confronto armado e já era, né? Um confronto armado no centro de Hedron, né? A gente vê que teve mais confronto armado aqui no centro de Hedron. Jato tem como alvo um veículo de Wadi Azar, né? Primeiro mortos e 2 feridos, possível assassinato seletivo. Alerta de suspeita de infiltração soa na fronteira do Líbano, né? Teve mais infiltração aqui no norte, teve mais mísseis disparados e um morto aparentemente aqui. Bombardeiro israelense no setor ocidental de Al-Danhiya, na fronteira do Líbano. Esse daqui a gente vale ressaltar. Cadê? Palestina para você. Não vou encontrar nesse momento, mas eu acho que deve ter aqui no canal de algum lugar aqui, né? Acho que na UOL deve ter. Será que tem? Aqui, ó, tem sim. Na UOL tem, é claro, né? Na UOL tem sempre. Aqui, rapaz. Explosão atinge imprensa em área entre Israel e Líbano. Na verdade, na fronteira libanesa, né? Um jornalista morreu. E uma ficou com a perna ferida, né? A gente vê claramente. Foi bombardeado e perdeu a perna. Atingiu bem aqui, ó. Foi lançado, já era. Mas a gente sabe que isso acontece, né? A gente tem que também pensar o seguinte. Quando você tá com uma câmera gravando, bate o reflexo da luz do sol na sua câmera, parece um escopo, né, de uma arma. E o que o cidadão lá do outro lado da fronteira vai pensar? Você está mirando um sniper nele, né? Então ele vai atirar revidando. Pensar em colocar uma lente sem escopo aí, né? Sem aparecer aí, né? Brilho da luz, né? Senão a gente vai ter mais membro da imprensa sendo atingida aí, né? Putin diz que bloqueio a faixa de Gaza é inaceitável comparado ao bloqueio de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, né? Dadas as forças de defesa de Israel, a gente sabe que isso daqui também é falso, né? Sobre o bloqueio de Israel, né? E pode ver que também tem uma fronteira referente ao Egito, né? Porque o Egito aqui não abre a fronteira, né? A gente vê que o traço aqui tá fechada a fronteira aqui, fechada a fronteira aqui. A gente vê esses dois traçozinhos aqui, ó. Um aqui que tá apontado e outro aqui que tá apontado. Por que eles deixam fechada essa fronteira?
É a pergunta, por que será, né? Por que o Egito não abre a fronteira? Será que Israel é tão assassino assim? Tem que abrir pro lado de Israel para que entra mais soldado do Hamas para decapitar a pessoa lá. A gente tem que pensar nisso daí também, né? Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa assume responsabilidade por ataques a tiros em área cisjordânia. A gente vê que aqui tem extremistas, né, terroristas, exatamente como eu falei, né? Tem terroristas em ambos os lados, né? Tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza, né? Porta-voz do exército israelense, há pouco tempo houve uma explosão na cerca da fronteira vianita, houve um pequeno dano na parede. Em resposta, as forças do exército israelita estão agora respondendo com fogo de artilharia contra o território libanês, né? Então a gente vê que começou o ataque contra o Líbano, né? Posteriormente foi acionado um alerta sobre infiltração de terroristas no assentamento. As forças do FDI estão atualmente examinando a área. É que o que está acontecendo no impacto em Revorote, número de feridos leves na região. A gente vê que o disparo aqui, provavelmente vindo do Líbano, né? Caiu aqui, né, agora. Atingiu a casa aqui, ó. Por causa desses destroços aqui, né? Provavelmente ele já estava em algum bunker, ainda ter feridos, eu acho, graves, né? Eu acho que aqui greves, né? Graves supostamente em Beilav, né? Então deve ser. Greves aqui tá escrito errado, né? Deve ser ferimentos graves supostamente em Beilahia, né? O exército israelense diz que está respondendo a fogo de artilharia do Líbano depois que tiros foram disparados, identificado em direção à cidade de Miagayan, no norte. Né? Ministro de Comunicação de Israel interrompe todos os serviços de internet a Gaza, né, a partir de amanhã do sábado. Então vai ficar sem internet nessa região. Então, as pessoas têm que sair. Por isso que eles falaram para sair todo mundo dessa região, porque eles vão parar de informar e começarão a bombardear discriminadamente. Igual eu falei para você. Aparentemente vai virar a zona da Segunda Guerra Mundial aqui, né? Ou vai ser como a Rússia, né? Que a Rússia bombardeou a cidade lá de Belgorod, lá na Ucrânia, que acabou com a cidade, né? A cidade deixou de existir. Tem aqui essa fumaça aqui subindo, exatamente o disparo. Perdendo nas proximidades de Al-Shad do sul do Líbano. Começou o confronto com o Hezbollah, né? Tanque do exército israelense bombardeia um grupo de jornalistas posicionado na fronteira sul do Líbano com Israel. Pelo menos um jornalista repórter foi morto e vários outros ficaram gravemente feridos. Eu não vou abrir esse daqui, porque tem uma cena que aparece a mulher sem um pedaço da perna, eu já vi, e um jornalista com um estilhaço na cabeça. Então eu não vou abrir esse daqui não. Esse daqui tem imagem gráfica, eu não vou abrir não. Tanques do exército israelense bombardeiam, aqui já eu falei antes, né? IDF, né, que é a polícia israelense, né, o exército israelense, tem um alvo não identificado, cruzou o território libanês para o território israelense e a defesa aérea interceptou com sucesso. Será que eles estão falando do jornalista, que eles interceptaram com sucesso o jornalista? Pô, sacanagem, bombardearam a porra do jornalista, caramba. O exército israelense afirma que forçou a infantaria e tanques entrarem hoje no território da faixa de Gaza. Ataques localizados para limpar a área de possíveis militantes e localizar israelenses desaparecidos. A gente já tem informação que pelo menos, né, diz que o Hamas, segundo o Hamas, 15 foram mortos durante os explosões do próprio Israel, né? Depois eu vou trazer essa informação de outros meios de notícia. Violentos confrontos armados no posto de confronto de Al-Jalama, né, de Jenin. O ministro de Relações Exteriores da Rússia afirma que manterá relações e contato com Hamas, apesar de escalado no conflito de Palestina e Israel. A gente vê exatamente a que lado político a Rússia está, embora a Rússia tenha muitos mesmo, né? Muitos pessoais que é cidadão israelense, né? Mas só que
como que eles estão muito vinculados ao Irã nesse momento, eles não podem sair do vínculo com o terrorista, né? Nesse momento. É igual no caso do Brasil, né? O Brasil está muito vinculado ali ao grupo da China, Rússia, Irã, e fica meio ruim para eles chamarem o grupo aqui de extremistas, né, do Hamas pelo que eles são de terroristas, né? Eles têm medo, aparentemente, de que se eles chamarem, eles vão perder a vaga deles lá na cadeira principal da ONU, né? No setor de segurança. 3 israelenses ficam feridos no conselho de assentamento de Sukot, em Negev, após o bombardeio vindos de Gaza. A gente vê que pessoas israelenses acabaram da ferida devido aos bombardeiros vindos de Gaza, né? 2 soldados ficaram feridos no confronto ativo perto da aldeia de Imati, na estrada de Nablus, qual Kiulia, né, na cidade da fronteira israelense. A gente vê que está tendo alguns extremistas aqui também na Cisjordânia, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, né? Um RPA da IAF, né, está atualmente atacando alvos pertencentes ao Hezbollah no Líbano. A gente vê que eles estão utilizando o drone para atacar o Líbano, né? O secretário de Defesa, há 3 minutos atrás, agradece que o Estado de Qatar pelos esforços para trabalhar a libertação de refém de Gaza. A gente vê que o Qatar, né, que está associado ao Hamas, né, que tem membro do Hamas no Qatar vivendo a vida de luxo ali, né, tá ajudando a resgatar, né? Talvez ficou feio ali, né? Houve talvez expressão israelense, né? Vê que brigadas do Al-Quds bombardeiam a cidade de Esqueleton. A gente vê que teve mais bombardeio na cidade de Esqueleton. A cidade de Esqueleton deve viver bombardeada, né? Se não me engano, essa cidade aqui foi invadida pelo Hamas, teve muitos mortos aqui nessa região. É bem complicado que tá aqui essa cidade, né? Barragens de mísseis, então bem complicado de viver ali. O cinegrafista da Reuters, chamado Izan Abulad, foi morto por um ataque israelense no sul do Líbano, né? E outro jornalista está em estado, deixa eu ver, um grupo de jornalistas quando a greve aconteceu, né? Quando o ataque aconteceu, naquele que é traduzido, né? Errado. Interceptação relatada após ataques de mísseis ao centro de Israel, ao sul de Tel Aviv, né? A gente vê que vários mísseis aqui foram disparados nessa região. A gente tem aqui de interceptação. رشقات بعض الصواريخ التي تصل إلى عسقلان بهذه الطريقة. صورة كما تظهر أمامنا على الشاشة الآن. طبعا ممكن يتم اعتراض صواريخ عن طريق قبة الحديدية، لكن لاحظنا المشاهد الكريم لحظة رصد هذه الصواريخ وهي تنطلق في طريقها إلى عسقلان. Essas as notícias que a gente tivemos nessas últimas 10 horas com relação a Israel, né? E a guerra contra a Palestina ali, né? O estado do Hamas, né? E os terroristas do novo Estado Islâmico ali. Vou tomar cuidado aqui. Aqui tem um vídeo aqui de todas as mulheres, né, que foram mortas. Aqui fala até sobre elas serem estrupadas, né? Complicado, né? Vou parar de olhar aqui no Twitter, né? Porque no Twitter tem muita cena gráfica, rapaziada. Tem muita cena gráfica que não pode ser mostrada aqui, né? Vamos aqui. Essa daqui é a mídia israelense, né? A I24. Vamos atualizar a página. Ela tá traduzida em inglês aqui agora, né? Na página dela em inglês.
Aqui a gente vê várias notícias, né? Nesse momento tem 130 mortes pelo Hamas, né? Confirmado. No primeiro ataque, hein? E confirmou hoje, né? A primeira incursão a Gaza, né? Então a gente vê que eles vai ter a primeira incursão de Gaza, né? Com suas primeiras incursões terrestres em Gaza. Então, esse número de mortos aqui, 1.300, vai subir muito, né? No dia de fúria declarado pelo Hamas, a violência aumenta. E realmente aumentou. A gente viu que teve muitos jihadistas ali atacando pessoas, né? Jihadista mata um e fere mais 2 gravemente com faca em escola. A gente vê que eles atacaram uma escola, né? Complicado, né? Atacar estudantes. Eles até cancelaram as aulas em Israel exatamente por causa disso, né? O difícil procedimento forense de identificar as vítimas do massacre, porque teve muita gente que morreu queimada, foi queimada viva, né? Ou teve seu corpo queimado depois, né? Essa imagem é mais difícil de já postamos, né? A gente vê aqui no Telegram, né, que eles falam, né, sobre exatamente isso, da criança morta com vários tiros, né, balas. Complicado, né? Complicado. E aqui continua, né? Aqui a mídia israelense, né? Ela tem notícia realmente mais relacionada a Israel, né? E aqui a CNN. Israel alertou. Inteligência dos Estados Unidos alertou sobre possível potencial conflito em Gaza dias antes do ataque. Então, a inteligência dos Estados Unidos alertou o próprio Estados Unidos, né? Não alertou Israel, né? Então, a inteligência dos Estados Unidos sabia do ataque e não alertou Israel, né? O maior parceiro deles, aparentemente aqui, né? Vê que a força israelense ataque locais em Gaza enquanto aumenta o temor de uma operação terrestre, né? A gente já viu que já começou a primeira operação terrestre no norte ali da faixa de Gaza. Da CNN Brasil, né? Itamaraty confirma a morte da terceira vítima brasileira, né, na guerra de Gaza. A âncora da CNN mostra tanques israelenses se posicionando na fronteira. Conhecido pela reunião entre moradores de kibbutz na zona sul de Israel, foi palco de massacre. E bem aqui, ó, olha o tanto de extremistas islâmicos aqui. Estado Islâmico 2.0. Na BBC. A gente tem aqui, oh meu Deus, o massacre da mãe aqui, que foi capturado pelo Hamas, né, da mãe israelense. Depois eu vou ver se daqui em off, talvez tenha alguma coisa gráfica, depois mais tarde eu irei mostrar, né. Pai salva a filha que não via há 6 anos do massacre, né. Civis fogem do norte de Gaza enquanto os Estados Unidos dizem que estão trabalhando com Israel para áreas seguras. 3 maneiras pelas quais os causas dos presidentes republicanos dos Estados Unidos, né? A gente vê que eles focam bastante nessa guerra em Israel, né? Mas sem muita vitimização, né? Imagina. Vê que o Hezbollah ameaça entrar na guerra. A gente já viu que eles começaram a tancar bombardeiros aqui pela UOL, né? Explosão atinge Líbano, isso aqui eu já tinha mostrado. O exército israelense diz que Palestina deve deixar daqui, eu já tinha falado. E Israel manda a Palestina sair daqui, também já falei. Mortes desde o início do confronto já são mais de 3.000, também já falei. Integrantes da Embaixada de Israel é esfaqueado, também falei. A gente vê que tem um monte de notícia aqui atrasada, né? É isso aí, galera. Basicamente, essas foram notícias das últimas 10 horas, agora são 2 horas da tarde, né? Mais ou menos 3 no horário de Brasília. Eu fico aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.